Olá a todos e a todas, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre edição de sequências. Sim, é algo não tão intuitivo assim, né? Então, o nosso tema mais precisamente é o seguinte: se você acha que olhar a sua sequência é só fazer a inspeção visual e tá tudo bem, obrigada, eu tenho que te contar que não é bem assim, que talvez você esteja cometendo alguns erros quanto a isso. Então, nós vamos fazer meio que uma prática no Bioedit, só que assim, a gente não vai alinhar nem nada. O que eu vou mostrar hoje para vocês é sobre como a gente pode fazer algumas edições para as análises e como algumas coisinhas que ficam para trás pode prejudicar a convergência e inclusive os resultados de vocês, beleza? Então, antes de mais nada, eu quero fazer uma definição com vocês sobre haplótipos. Por quê? Porque eu acho que gerou algumas dúvidas sobre isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que seria o haplótipo, porque afinal de contas, quando a gente está fazendo o nosso alinhamento, nós queremos entender o que é isso, né? A gente quer ver o padrão, a gente quer avaliar o que acontece nas nossas populações. Para ficar claro, gente, o que acontece? Infelizmente, a gente tem algumas nomenclaturas que se confundem um pouco na literatura quando a gente pensa em definição em genética de populações. Então, quando eu estou falando para você que nós estamos avaliando haplótipos, e que nós estamos fazendo é avaliando a combinação de estados alélicos únicos. E aí surge aquela dúvida, né? Mas o que é um alelo? Alelo não é uma forma alternativa de um gene? Sim, alelo é uma forma alternativa de um gene. Então, por isso que a gente tem que ficar com essas definições claras, porque gene não tem uma única definição. Se você olhar ao longo da história, foram várias definições a partir do momento que a ciência ela foi avançando. A gente começa com aquela definição clássica de Fischer e chega depois com o advento do dogma central da biologia molecular, que é quando a gente tem, então, aquele processo de tradução, transcrição e tudo certo, né? Tradução e transcrição do DNA. Então, o que acontece? A gente tem um fragmento da região do DNA. Esse fragmento ele é expresso e ele vai gerar uma proteína. Então, esse flow da organização é o que a gente chama de dogma central da biologia molecular. Então, quando você pega a literatura clássica, lá de genética de populações, quando eles colocam gene, eles não estão necessariamente falando desse conceito que a gente tem dentro do dogma, que é quando esse fragmento, então, vai, na cascata, gerar uma proteína lá no final. Não é isso. Gene é uma região do DNA e as diferentes formas alélicas que a gente tem desse gene, então, existem nas populações, a variação. Tanto que você olha, às vezes, está falando até assim, frequência gênica, que é a mesma coisa da frequência alélica, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Por outro lado, quando nós estamos trabalhando com o gene, alinhando o gene, nós estamos pegando aquelas regiões que são expressas. Então, a gente espera que haja nelas uma proteína no final, né, no processo de transcrição, tradução. Aí, o que acontece nisso daí tudo? Quando a gente vai alinhar, isso importa, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês por que importa quando nós estamos trabalhando com a região expressa. Muito bem. E aí, nos haplótipos, a gente tem a definição de combinação única de estados alélicos, tá? E aí, essa combinação única de estados alélicos, ela, então, constitui em combinação dos sítios, dos nucleotídeos que estão ali combinados naquela sequência daquela região que a gente está estudando. Só que eles chamam aquele sítio lá de alelos, mas na verdade são os sítios dos nucleotídeos. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir com forma alternativa de um gene, com o alelo que a gente conversa nos microsatélites, é porque ele coloca alelo aqui como sítio, entendeu? Mas o que a gente está olhando é para o haplótipo. Então, realmente uma nomenclatura um tanto quanto confusa mesmo. Eu vou projetar aqui para vocês
Beleza, então olha só, o que que acontece? Esse aqui é um frame de um estudo em filogeografia genética de populações que eu fiz com uma espécie de palmeira lá da Caatinga, mais precisamente da Mata Atlântica e dos brejos de altitude, que são relíquitos de Mata Atlântica no interior da Caatinga. E aí, eu utilizei tanto os microsatélites quanto as sequências. Vamos focar aqui nas sequências para a gente entender direitinho o que é um haplótipo. Cada cor aqui distinta eu considero um haplótipo. E é assim que eu gostaria muito que vocês fizessem nos trabalhos filogeográficos de vocês, tá? Que vocês olhassem aqui essa pizzazinha e representassem isso no mapa espacialmente, porque assim você tem uma ideia, tá vendo? Ó, aqui eu percebo que tem um baixíssimo compartilhamento de haplótipos entre essas populações aqui do interior e as populações do litoral. A constituição genética, então, desse fragmento aqui, ó, vermelhinha, tem um compartilhamento com essa população 2, que tem com a 3, que tem com a 4. Por outro lado, só a população 8, ó, tem a representação desse haplótipo. Aqui a gente tem uma constituição única, então, de uma dada região do DNA. Vamos pegar como exemplo o haplótipo amarelinho e o haplótipo vermelhinho. O haplótipo amarelinho vai ser esse primeiro aqui, ó. Essa sequência, essa aqui é a constituição desse haplótipo. Enquanto que o segundo é essa aqui. Então, o que seria a definição? A gente tem uma comparação entre os indivíduos para uma mesma região. Então, aqui eu estou avaliando a mesma região, o mesmo fragmento, tá? Ele foi alinhado, então eu posso comparar os sítios e a gente assume homologia, ou seja, ancestralidade comum, e cada um vai ter uma constituição. Essa constituição aqui é a combinação única de alelos ou sítios, tá? Então, aqui eu tenho C, 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 A, C, T, A e assim por diante. Então, é uma combinação de estados alélicos únicos. E aqui em cima eu tenho C, T, C, A e assim por diante. Uma combinação de estados alélicos únicos, só que correspondente à mesma região. Então, são dois haplótipos de uma determinada região, e aqui especificamente uma região do cloroplasto. Então, isso é haplótipo. Essa definição que eu estou falando para vocês, ela está no livro do Hartley Clark, de Genética de Populações, 2010, tá? A definição de haplótipos. Então, quando ele está falando lá dos alelos, não descabela achando que é a forma alélica lá dos microsatélites que a gente tem alternativas e tudo mais. Ele está se referindo simplesmente aos sítios aqui, ó. Se você ficar desconfortável com a definição de estado de sítios, ou desculpa, de alelos, coloca a combinação de sítios, tá? Que são os próprios nucleotídeos, belezinha? Então, se tiver tudo bem com a definição de haplótipo, muito bem. Aí, eu tinha conversado com vocês que a gente tem vários tipos de regiões que a gente trabalha. Se você estiver mexendo, sequenciando uma região tida como expressa, né? Então, aquela região ali tem um exon, e esse exon lá na frente vai desencadear em uma proteína. O que acontece? Os códons constituem, então, essa região expressa. Então, o códon ele é uma trinca de nucleotídeos, que constitui cada aminoácido que vai formar aquela cadeia de proteína. Não dá para editar o DNA, a região expressa, de qualquer forma. Por quê? Porque faz de conta que eu faço um corte lá no começo e eu corto bem no meio da trinca ali, que constituiria a um aminoácido lá no final. Aí eu vou mudar toda a matriz de leitura, então o meu resultado vai estar totalmente errado. Toda avaliação, todos os modelos de mutação que a gente vai estimar futuramente, que não é o caso da aula aqui, mas por que eu estou focando tanto nisso? Porque isso é a base do seu trabalho. Um alinhamento adequado é a base de todo o trabalho. Daqui para frente é só alegria, com um alinhamento bem feitinho. Se você erra, não importa se você acertou o seu parâmetro, se está lindo, maravilhoso, está tudo errado, porque a nossa base de estudo é a variação. Por isso que quando você tem uma região expressa, a ordem importa sim. Quando a gente trabalha com a região intergênica, né, ou seja, entre genes, ou uma região intrônica, e o intron ele faz parte da região expressa, mas ele não expressa, né? Quando a gente tem um splicing,
na cascata ali do dogma da biologia molecular, a gente tem o splicing, e isso significa que você tem uma retirada dessas regiões intrônicas, porque elas não expressam. Então, essas regiões não tem problema a gente eventualmente editar sem ter um cuidado e simplesmente retirar ali onde a gente acha que é mais viável. Então, quando você for trabalhar com uma região que ela é expressa, dicas para você não se perder e não errar no seu alinhamento. Você precisa localizar o códon de iniciação. E qual que é o códon de iniciação? É a metionina, AUG. Por isso que algumas vezes, quando eu estou conversando com vocês, eu falo AUG, tipo assim, vamos começar, tá? Esse é o códon de início. Olha só, essa tabelinha que a gente tem aqui, ó, a gente consegue verificar, então, o códon, né? Então, de cada um e tudo mais, e assim por diante. E aqui a gente tem modelos que a gente avalia de evolução, que explicaria a evolução, né, daquela região, por troca de códons, e não necessariamente troca simplesmente do nucleotídeo. Por isso que o códon, ele importa, porque o códon, ele é visto como um estado, entendeu? E geralmente, o que acontece? A mutação, ela tende a ocorrer no último nucleotídeo da trinca. Então, por exemplo, aqui no caso da leucina, que é TTA, aqui a gente poderia ocorrer uma mutação. E via de regra, vai continuar produzindo a leucina, tá? Por quê? Porque o código genético ele é degenerado. Isso significa que a gente tem várias formas aqui da leucina existir. Por exemplo, se aqui tivesse um G. Aqui na frente tem um G. Ó. TTTG também é leucina. CTTT também é leucina. CTC também é leucina. Então, assim, por o código genético ser degenerado, a gente tem combinações que vão gerar o mesmo aminoácido, tá? Mas então essa é uma forma de você começar a fazer a edição do seu alinhamento de uma região expressa. Cata lá a metionina, que é a UG, é o códon de iniciação. Mas a gente também tem como fazer a nossa análise, fazer a nossa edição, utilizando o códon de finalização, procurando lá na sua sequência isso, que são 3, o AA, o GA e o AG. Por isso que de vez em quando eu falo UGA. Tchau, gente, estou finalizando aqui por causa disso, que a gente tem os códons de finalização. Nath, mas eu sequenciei lá, e aí você sabe o que aconteceu? Eu não estou achando o códon de início e nem de final, minha sequência ficou muito ruim. Então, quando você tem essa situação, você vai lá no GeneBank, lá no NCBI, vai buscar essa sequência, vai digitar lá o gene que você sequenciou para a espécie que você está trabalhando. Não tem a espécie que você está trabalhando? Pega a espécie irmã que você está trabalhando. Não tem a espécie irmã? Pega do mesmo gênero, mas sempre tente buscar aquela que é mais próxima. Essas regiões que elas são expressas, elas tendem a ser muito conservadas entre os indivíduos e também entre as espécies, porque afinal de contas elas vão gerar uma proteína, né? Então é muito difícil ter alguma coisa muito esdrúxula ali. Provavelmente seria uma mutação sinônima. E o que é uma mutação sinônima? É aquela que, em havendo a troca, não vai alterar o produto, que é o aminoácido que será codificado por aquela trinca, que é o que eu mostrei aqui para você no exemplo aqui, né, da leucina, TA, TTG, CTT e assim por diante. Então, mais uma forma, então, de você fazer isso é pegando essa sequência lá, incluindo ela no seu alinhamento. Aí você vai, antes de você editar, você vai fazer o alinhamento e vai alinhar conforme essa sequência base de referência. Outra dica que eu dou para quem mexe com região expressa é, uma vez que você faça isso, você já vai lá no programa que você está usando, não importa se é o BioEdit, se é o Chromas, né? Tem vários aí, o Civil, ou se você tem condições de ter um Genius, ou até mesmo Sexscape. Genius e Sexscape são programas pagos, tá? Mas você tem como utilizar o Trio. Aí, por eles, você consegue pedir para que o programa mostre para você a sua sequência em formato de aminoácido. Quando ele te mostra em formato de aminoácido, aí não tem como você errar, né? Porque você vai estar lá com a trinca certinha que corresponde à sua edição e fica bem mais fácil de você fazer sua edição sem intercorrências, tá?
Uma dica só para quem está mexendo com essa questão de edição, gente, é muito bom se você puder usar o Genius ou puder utilizar o Sexscape, tá? Infelizmente são programas pagos, então uma dica que eu dou é que vocês, tipo assim, tá com toda a sequência, já dei uma olhada assim geral? Já dei uma olhada geral. Então, pega a versão trio que fica por 45 dias e ó, deita os cabelos, tá? Tenta utilizar para fazer o máximo que você puder na parte de montagem das sequências consenso e edição, beleza? Pergunta: será que em filogeografia a gente vê muito sequência expressa? Olha só, não muito, porém a gente vê alguns trabalhos sim, especialmente com bichos. Por quê? Porque a gente tem regiões muito conservadas, então geralmente a gente não trabalha com elas, porque são muito conservadas. Tem, obviamente, mas tem esse porém. E também, como a gente mexe muito com a parte de variação neutra, né? Várias estatísticas são em cima dessa premissa da deriva genética. Quando a gente tem uma região expressa, muito provavelmente o que a gente tem ali por trás? A seleção natural. Aí dá até para você utilizar alguns modelos de seleção, fica super legal, ver taxa de substituição, se está conservado, se não está. Aí, assim, é um outro mundo. É só para vocês terem noção do que vem aí pela frente, tá bom? Muito bem. Outra coisa, antes da gente entrar lá dentro do BioEdit, é o seguinte: a gente tem, eventualmente, sobreposições de picos no nosso alinhamento, tá? Não, desculpa, no nosso eletroferograma. Isso pode acontecer em algumas situações. A primeira delas, se você tem infelicidade de estar com material contaminado, tá? Por exemplo, teve uma vez que eu eu fiz extração de DNA de uma raiz. E aí, eu estava sequenciando uma região intergênica, o ITS. E ele é nuclear e tudo mais. E eu vi sobreposição de pico. E eu falei, gente, mas como assim? Eu não vi nem banda dupla no gel. O que está acontecendo? Mas assim, só que era sobreposição de pico, não só num pico, em toda a sequência. Aí eu fui olhar no NCBI o que poderia ser aquela sequência atrás que estava sendo sequenciada. E era micorriza. Então, quando eu fui extrair o DNA da planta da raiz, junto veio o DNA de fungo. E o ITS ele é muito conservado entre os organismos. E aí, o que aconteceu? Puf, sequenciou os dois. Então, pode ter contaminação. Tanto também, por exemplo, se você compartilha placas no laboratório também, e aí eu, por exemplo, lavava as minhas placas. Tem gente que tem grana e pode pegar uma placa e usar e jogar fora. Quando eu fiz parte do meu sanduíche, né, do doutorado de sanduíche lá nos Estados Unidos, eu trabalhei no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Gente, o povo pegava, fazia as PCR e tacava as placas no lixo. Eu pegava tudo e trouxe para o Brasil. Trouxe mesmo, falo, pedi, não roubei, pedi, porque gente, é muito caro. Eles pegavam e jogavam fora. E eu entendo, sabe? Porque tem um risco de contaminação, então eles preferem não correr esse risco de contaminação do que surgir a contaminação nas amostras dele. Gente, eu acho que a minha mala veio muito mais com placa do que com tranqueira de lá. Juro, veio com muita placa. Peguei, lavei tudo, autoclavei e trouxe pra cá. Mas se a pessoa que lava a placa não lava com cuidado, pode ser que fique ali algum vestígio de DNA. E aí, então, ferra com a sua análise. Neste caso, nós temos erros, tá? Nós temos erros. Agora, vamos para o caso que tem sobreposição de pico, mas que não tem erro, que tá tudo beleza, maravilhoso. Quando a gente tem uma coisa que chama heteroplasmia. Heteroplasmia é quando você tem dois tipos de DNA na célula para os DNAs que são haploides, como as mitocôndrias, que tem o genoma haploide, o cloroplasto, que tem o genoma haploide, a herança matrilinear, ou seja, vem da mãe, salvo algumas exceções, como por exemplo as gimnospermas, que a gente tem os cloroplastos vindo do pai. Então, nesse caso, a gente pode ver uma sobreposição de pico e aí você tem que investigar muito bem, porque a heteroplasmia é algo muito raro de ocorrer na célula, mas ela pode ocorrer. Eu mesmo já me deparei com esses casos, tá? Então, a gente só espera sobreposição de pico num material que é mitocondrial ou cloroplastidial quando a gente tem uma heteroplasmia. Mas aí, como eu disse, investigue por quê? Vai que é contaminação. Você tem que ter certeza, veja na literatura se alguém já descreveu isso para você.
Enfim, tome cuidado, porque não vai sair pulando igual um doido, achando que você achou uma espécie nova igual eu, que sequenciei capim, e na verdade, sequenciei o capim achando que era uma palmeira, achei que eu tinha descoberto uma coisa maravilhosa, mas eu estava cantando vitória por causa de grama. Então tem que tomar cuidado. Muito bem. Aí o que acontece? Olha só, esse gráfico aqui, esse eletroferograma que o sapinho está mostrando, ele é uma região nuclear. Aí, neste caso, para as regiões nucleares, a gente espera sim que tenham sítios com sobreposição de pico. Por quê? Porque no DNA nuclear a gente tem duas fitas, né? Uma que vem do pai e uma que vem da mãe. Então, se essas duas fitas forem iguais em termos de constituição genética, se elas forem a mesma coisa, a gente vai ver no sequenciamento do material nuclear uma sobreposição de picos tal qual que você não percebe que tem uma sobreposição de pico. Por exemplo, logo aqui ó, a gente tem T, C e A. Isso aqui significa que a fita do pai tem a T e a fita da mãe tem T. A fita do pai tem C e a fita da mãe tem C, e assim por diante. Por outro lado, quando a gente tem picos sobrepostos, como por exemplo aqui, ó, tá vendo que a gente tem um C, e que é uma curvinha aqui azul, e depois a gente tem um verdinho aqui, ó. Quando a gente tem essa sobreposição de picos aqui, a gente tem um sítio heterozigoto. E esses sítios heterozigotos, eles têm uma nomenclatura específica, uma notação específica quando a gente tem essa sobreposição de sítios, tá? E aí, o que acontece? Às vezes, o sequenciador, ele não coloca isso para você. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, ele colocou um N. O N é quando você não consegue identificar a base. Então, poderia ser A, T, C ou G. Mas aqui, claramente, a gente tem um sítio heterozigoto. Aí, o que você vai ter que fazer lá na sua sequência? Você vai ter que substituir esse N aqui pelo código da IUPAC, tá? E o que seria o C e o A dentro da IUPAC? A letra M. Aí, eu teria que colocar aqui a letra M. Beleza? E assim por diante. Então, aqui a gente tem um quadradinho com toda a nomenclatura da IUPAC, e é só você bater no Google, tem esse mapinha com você para facilitar, não precisa decorar nem nada, tá? Que isso daí a gente não tem que ficar decorando, senão com o tempo você vai acabar pegando sem problema nenhum, beleza? Ok. Bom, agora vocês devem estar falando assim, eu tô doido, não sei o que essa menina tá falando. Calma, que a gente vai aprender tudo agora olhando no Bioedit, tá bom? Como avaliar essas sequências, não simplesmente com a questão visual, que eu falei para vocês que quem faz só olhando, né, comparando ali os nucleotídeos, não necessariamente está fazendo uma edição apropriada, beleza? Então, vamos lá. Ok. Gente, então aqui a gente tem a nossa sopa de letrinha de um material que não foi alinhado, tá? Aqui eu não alinhei, não fiz nada, tá tudo certinho, sem mexer, sem arrumar nada. Na verdade, tá tudo errado, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de situação aqui, quando eu vou começar a minha análise, depois que eu montei a consenso, eu gosto de fazer o alinhamento. Eu não saio editando tudo, eu primeiro faço o alinhamento. Só que, quando você vai fazer esse alinhamento, você precisa verificar os nucleotídeos que compõem a sua sequência. Então, por exemplo, aqui ó, tá cheio de N no início, tá vendo? A gente tem que verificar o que é esse N aqui. Se de fato o sequenciador não conseguiu identificar o que é o N ou se ele é um N mesmo, tá? E aí, a mesma coisa lá para o final. E olhar no meio aqui, não é simplesmente alinhar e beleza. Encontrei a mutação aqui, então eu vou lá só conferir a mutação. Não. Você tem que tomar muito cuidado, olhar toda a sequência e logo eu vou mostrar um exemplo do porquê. Mas enfim, esse aqui é o alinhamento então cru, e aí a gente vai fazer então o alinhamento, e uma vez que você faça o alinhamento, eu não vou fazer para vocês, porque essa não é uma aula sobre isso, mas a gente já tem uma aula de alinhamento aqui no canal. A gente tem esse padrão aqui. O que acontece? Algumas pessoas, isso aqui é muito particular de cada um, viu, gente? Algumas pessoas preferem fazer assim, outras não. Da minha experiência, eu gosto mais dessa forma.
elas pegam aqui esse início de sequência que realmente tem muito ruído e a gente não utiliza esse início de sequência aqui. Então, as pessoas vêm aqui, selecionam até onde elas acham na cabeça delas que é e apagam essa região. Só que, o que acontece? Tirando aquela parte das sequências expressas, e essa não é uma sequência expressa, então a gente não vai preocupar aqui em ver o códon de início nem o códon de final. Quando você apaga essa região aqui, ó, você automaticamente elimina 50 nucleotídeos, no meu caso aqui. Aí, quando você vai fazer a sua conferência no eletroferograma, o eletroferograma, ele não eliminou aqueles 50 nucleotídeos iniciais, e muito menos os finais. Então, você muda todo o frame de leitura do seu alinhamento. Fica muito mais fácil se você faz primeiro a conferência de todo mundo, aí depois que você fizer a conferência de todo mundo, aí sim, você vem cá e apaga essa região aqui. Porque senão você pode se confundir, você pode não encontrar qual é a região específica. E sempre confere se realmente é N, se não é. Ok, então essa é a primeira dica. Depois que você verificar qual que é o início ali que você pode cortar, você precisa eliminar esse início e eliminar o final, porque geralmente a gente tem muito ruído aqui nesse início e nesse final. E eu tô falando isso para você, você pode pensar, nossa, isso é óbvio. Não, isso não é óbvio. Eu já participei de banca, já olhei dados de estudantes também que estavam completamente inconsistentes. Por quê? Porque as pessoas, elas não tiravam esse início. Aí ia rodar, nem sabia que tinha que tirar, entendeu? Ia rodar e cada região aqui que tem uma variação que não existe, o programa vai ler como se ela existisse. Então, às vezes você olha aqui, tá certinho, entre aspas, mas não tá. Você tem que olhar porque tem muito ruído no final de análise. Beleza? Ok. Então, vamos partir do princípio que nós fizemos o nosso alinhamento, tá? Está ali, lindo, maravilhoso. E aí, você já fez toda a conferência, a inspeção visual de cada uma dos picos que você desconfiou, que você não desconfiou. E aí, você tem, então, o seu alinhamento. Vamos partir do pressuposto que você já fez essa conferência que eu disse para você. E agora eu vou mostrar para você um exemplo de região que você precisa editar para fazer as suas análises, especialmente as suas análises no BIST para fazer a datação. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar, mas eu acho que sim. Bem aqui, ó, assim, tem uma diferença. Na tela eu tô vendo que dá para ver um padrão aqui, ó, de vermelho, logo em cima, aí verdinho, aí um padrão de vermelho, aí verdinho. Então, se você parar para olhar, isso aqui é um bloco. Isso aqui é um bloco. Então, a gente tem uma constituição distinta para cada indivíduo, embora a gente esteja falando da mesma região do DNA, ou seja, mais ou menos ali da região 80 até a 94. Mas a gente tem esse bloco de sequência. Uma forma legal de fazer para ver é assim, ó. Se você colocar aqui nessa opção de pontinho aqui, ó, View Conservation by Plotting, eu amo essa opção aqui no BioEdit. Quando a gente faz assim, a gente consegue ver tudo quanto é mutação e conferir as suas sequências a partir disso, mas não só isso, não olhe só a mutação como eu falei, porque algumas vezes o programa pode colocar um N, algumas vezes ele pode errar a nomenclatura, né, do sítio e tudo mais. Então, ó, olhando para isso daqui, se a gente for parar para pensar, tá um alinhamento que foi conferido, normal, beleza, beleza. Só que quando você vai fazer a sua análise, você precisa excluir isso daqui, ó. Ou essa parte aqui e deixar só esse representante aqui, ou excluir daqui até aqui, não importa. Você vai ter que deixar um único representante. E por que isso? Porque, gente, qual que é a chance de ter ocorrido bem nessa região? Uma mutação aqui, depois a mutação aqui, depois a mutação aqui, depois a mutação aqui do ladinho, depois a mutação aqui, depois uma aqui. Cansaram de me ouvir falar, né? Mas é isso mesmo. A gente tem que trabalhar com parcimônia. Então, pensa, a chance de ocorrer uma mutação é muito pequena. A chance de uma mutação fixar na população, ou seja, dela passar para frente nas gerações, é muito pequena. E a chance de ter uma mutação um do lado do outro assim, ó, e fixar é muito pequena. Então, quando a gente trabalha com alinhamento, nós estamos olhando
passos evolutivos, tá? E o que acontece? Isso daqui, esse bloco, provavelmente foi um erro que ocorreu ali na replicação do DNA, ataque. Escorregou, não houve uma correção por parte do sistema de reparo adequada, e aí a gente teve então uma inserção que a gente fala em bloco, uma inserção em bloco. Então, isso daqui não representa 20 estados diferentes em relação ao outro, representa apenas um único passo mutacional, um único evento evolutivo. Se você colocar na sua análise no BIST, ou se você colocar na sua análise de AMOVA, todo esse bloquinho aqui, ó, grandão, ele vai entender que cada uma dessas variações que existe aqui na sua sequência são passos mutacionais distintos, quando na verdade nós temos apenas um passo mutacional aqui. Então, quando você trabalha com alinhamento, o que você precisa fazer? Além de ter uma organização muito complexa, tem um alinhamento que você fez, que eu chamo de alinhamento virgem ou alinhamento cru, deixe ele lá separadinho, para você sempre poder fazer a conferência. Porque quando você for fazer o seu depósito no DINIBank, você vai depositar essas sequências que foram verificadas e que tem esse bloquinho aqui, porque essa é a constituição genética do indivíduo. É a constituição dele, isso não muda isso aqui. Mas, para as nossas análises, a gente tem que colocar os passos mutacionais, que vai ser representado por um único nucleotídeo aqui. Então, você vai ter que anotar, olha, eu fui lá no alinhamento tal, da região tal, e eu excluí no alinhamento aproximadamente ali no 80... Não, aproximadamente não, você tem que saber. Eu excluí do sítio 82 até o sítio 93. E aí você tem que deixar isso anotado, porque você vai ter que colocar isso no material e métodos, tá? Então, esse alinhamento que a gente editou em relação aos passos mutacionais vai ser o nosso alinhamento de trabalho para algumas análises, né? Lamarck, AMOVA para você ver a diferenciação, que mais? O BIST para você fazer o alinhamento, para você também fazer as suas análises dentro do próprio DIY-ABC, que é para você fazer a avaliação de cenários demográficos, e diversidade genética e nucleotídica. Aí a gente mantém a composição do alinhamento tal qual ela é. Então, fiquem ligados com isso. Então, você vai apagar e vai deixar só um. Eu não vou mexer nesse daqui, porque esse aqui é o meu lindinho. Eu vou apagar aqui para vocês. Ó, para editar no Bioedit, como que você faz? Sempre vem aqui nessa opção Mode, Edit. Tira esse Overwrite aqui, porque se ficar, assim que você fizer uma alteração, ele vai engolir os da frente e vai mudar toda a sua estrutura do seu alinhamento. Vem aqui, Insert. Aí vai selecionar, então, aqui a região, e eu vou apagar essa região. Aí, ó, ficou só essa representação aqui dela toda. Então, você tem que falar qual que você apagou, porque, ó, mudou todo o frame de leitura. Agora, tem um outro exemplo, deixa eu caçar ele aqui. Ele tá aqui em algum lugar. Tenham paciência que nós vamos achar. Que é quando a gente tem os indel da vida. Os indels. Deixa eu caçar ele aqui. Onde está o Oli? Então, percebam como é importante essa parte, né? Aí, o que acontece? Quando você leva lá um alinhamento que não foi trabalhado dessa forma, que a pessoa só fez a inspeção visual e beleza, você pode estimar uma data de separação para suas linhagens muito maior do que efetivamente ela é. Achando que está fazendo um sucesso. Aí você faz a discussão em cima de eventos biogeográficos que ocorreram, que na realidade não ocorreram. Porque talvez a sua sequência ela tenha um tempo de divergência menor. É quando tem um indel. O que acontece? Tem alguns programas que eles aceitam que você coloque uma interrogação no indel para fazer um único passo mutacional. Só que aí você tem que tomar cuidado demais com isso, porque não é todo programa que vai entender que o interrogação representa um único passo evolutivo. Não é todo programa. Por exemplo, o Mr. Base, se você colocar que dado faltante é interrogação, ele vai entender que aquilo é dado faltante. Por isso que muitas vezes eu aconselho a pessoa a fazer essa excisão, essa retirada da região
no lugar de colocar uma interrogação, mas é bom que você saiba que você poderia fazer isso, que alguns programas eles aceitam, tá bom? Aqui. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Essa região aqui, gente, é uma região de microsatélites. E microsatélites são regiões, quando a gente trabalhando com filogeografia, muito complexas. Alguns autores, eles até retiram isso daqui, ó, essa variação que a gente tem dentro do microsatélite, porque às vezes tem muita homoplasia, quer dizer, você tem um tamanho de alelo que é o mesmo para alguns indivíduos, mas ele é simplesmente o mesmo por estado e não por descendência. Não é por descendência. Então, a gente trabalha com descendência. E quando você não tem certeza se é descendência, como que você vai fazer aquilo, né? Então, alguns autores, eles excluem, tá? Mas olha só. Aqui, então, é uma região de microsatélites e dependendo de como esteja a sua análise, é aconselhável que você tire. Como que eu vou saber, Nath? Geralmente, quando você tem os microsatélites, você tem um negócio que chama uma reticulação, você não consegue identificar direitinho as relações no seu haplótipo. Então, aí você vai ver que o haplótipo não ficou resolvido. E aí, quando você olha lá no network, você vai deparar com os microsatélites. Então, uma dica também que eu dou para vocês é assim, edição não é um negócio que você vai fazer agora e acabou, pronto, morreu. Você faz a edição e faz o network. Olha como é que ficou a sua rede de haplótipos. Se ela ficou legal, resolvida, é um ótimo indicativo de que seu alinhamento está massa. Mas se porventura ficou muita coisa imbricada lá, a gente pode depois fazer uma aula do network para vocês verem direitinho, aí você tem que voltar no seu alinhamento, no sítio que ele vai indicar e excluir esse alinhamento. Ó, vamos mostrar para você como é que é um resultado aqui do network. Só para você entender o que eu estou falando. O network, ele já te dá os caracteres que sofreram mutação. Então, cada um desses passinhos aqui que ele está mostrando, a gente chama de passos mutacionais, está em vermelhinho. Ó. Então, por exemplo, aqui nesse caso ele colocou o caractere 66, 87, 88, nananã, nananã. O que acontece? Esse blocão aqui ó, é justamente aquele que eu falei para vocês que eu deveria retirar, porque é o único passo mutacional. Então, esse network, ele está errado. Eu estou mostrando para você o jeito errado, porque geralmente a gente mostra só o jeito certo e aí as pessoas ficam sem saber como é que é o jeito errado. Porque aquilo lá era um blocão. Então, a relação desse grupo com esse aqui tem um tempo muito menor, um passo mutacional muito menor do que o que foi representado. Quando a gente tem uma não resolução, que eu falei para vocês darem uma olhada, a gente teria, por exemplo, uma conexão bem aqui, uma conexão bem aqui, tudo conectado, sabe? Aí, geralmente, é alguma região que está com esse problema, sabe? Pode ser com os microsatélites, pode ser com bloco, ou pode ser uma região que a gente fala de saturada. Por isso que quando você faz o seu alinhamento, além de você verificar isso, né? Se tem o micro, se não tem, se tem bloco, se não tem, você precisa depois fazer uma análise para verificar se tem saturação em alguns pontos, ou seja, uma mutação muito alta ali, está acontecendo uma mutação principalmente no terceiro códon para regiões expressas, aí geralmente o pessoal até tira o terceiro códon da região expressa para tentar ter uma clareza na sua análise, porque não adianta nada você ter um monte de polimorfismos e também não conseguir responder a nenhuma pergunta. E também a gente faz uma análise para ver se tem recombinação na região. Recombinação a gente não vai ter para o marcador mitocondrial, né? Nem para o marcador cloroplastidial, salvo algumas exceções que estão sendo descritas na literatura. E aí a gente usa, então, um programa também para verificar isso. Aí os sítios que são recombinantes, a gente tira também. Vamos voltar aqui. Então, esse é um exemplo do que você tem que tomar cuidado, que são os microsatélites. Achei, peraí, gente. Achei o danado. Aqui, será que vocês vão enxergar ele? Aham, aqui, ó. Esse aqui é o ideal que eu estava falando para vocês. Fiquem espertos quando tiver mais ou menos uns 5 bloquinhos aqui, 5 inserções. Aí você já começa a ficar ligado, tá? Que ser que você vai precisar editar. Então, como é que alguns programas eles fazem?
para representar isso aqui como um único passo mutacional sem eliminar. E aí, como eu falei, tem que ver se esse programa aceita. Você vai vir então aqui em Edit. Aí você vai colocar Insert. Vai selecionar toda essa parte aqui, vai deixar só um indel, representando toda essa deleção. E vai vir aqui com o botão direito e vai escrever é ótimo, né, gente? Vai clicar aqui, ó, em marcar toda a seção com ou interrogação. Você pode até fazer para todo o bloquinho. Aí, tá vendo? Ele ficou com a interrogação aqui. Então, esse sistema aqui nos indicaria que aqui tem um único passo mutacional. Alguns programas vão entender isso, que isso aqui foi um evento único, tá bom? Então, esse era o exemplo que eu queria mostrar. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Algumas vezes, gente, a gente tem a infelicidade de sequenciar e alguma parte da sequência não vem boa o suficiente, sabe? Tipo assim, não tá legal e tudo mais. O que que acontece? Por exemplo, nesse finalzinho aqui, ó, que eu tô olhando. Eu tinha um polimorfismo e a minha região tinha pouquíssimo polimorfismo, então eu não podia me dar o luxo de excluir essa região. E por causa desse N que estava aqui, então o que que eu fiz? Eu adicionei o indivíduo, mesmo que ele não estivesse completo, e eu coloquei N aqui para frente, tá? Daí você vai fazer o seu network e vai ver se isso aqui atrapalhou demais o seu esquema preferido. E se não tiver atrapalhado, mantenha. Porque imagina, aqui a gente está com 830 pares de base. Por causa de aproximadamente 50 pares de base, eu vou retirar todo o indivíduo de uma população que eu tenho 6 indivíduos. Então, você tem que ter um pouquinho de parcimônia, porque algumas vezes algumas pessoas falam, não, exclui, porque não tá com dado faltante, não tem que excluir. Não, aproveitem ao máximo, porque tudo é informação, beleza? Eu quero mostrar também uma região encrencada aqui para os que vai ter esse desespero na vida, antes que acabe a nossa conversa. Seguinte, tá vendo essa região aqui, ó? Essa região aqui que tem um monte de N? Eu tive o azar gigantesco de ter isso daqui no meio da minha sequência. E eu achei que o problema era a minha pessoa, entendeu? Então, pode ser que isso também ocorra com vocês. E eu repeti. Muitas pessoas não avaliam, igual eu falei para vocês, o eletroferograma. Então, eu tive amigos que aconteceu isso, eles nem sabiam que tinha acontecido, porque quando você importa, o programa vai ler. Ele vai ler ali a sopa de letrinha. Se você não confirmar aquilo, ele vai entender que aquilo é real. Então, olha só, o que estava lá na minha sequência? Para vocês entenderem o que corresponde. Aqui eu tenho uma sequência linda, maravilhosa. O que é uma sequência linda, maravilhosa? A gente tem os picos bem separadinhos, picos suaves, que a gente consegue ver ali a correspondência de cada um dos sítios. Lindo. Aí, olha o que aconteceu depois. Essa tragédia aqui, ó. E aí, quando eu não entendi o que estava acontecendo, eu tinha certeza que isso aqui era porque eu estava errando alguma coisa, que eu tinha contaminado. Deixa eu aumentar para vocês conseguirem entender o chuvisco. Que aí dá para ver direitinho. Ó, o chuvisco é isso aqui. Então, o que acontece em algumas regiões disso daqui? É porque no meio da sequência você tem uma mutação e aí o seu primer, o seu iniciador, simplesmente não consegue adicionar os nucleotídeos de maneira adequada. Aí acontece essa bagunça aqui. Então, o que eu tinha que fazer para resolver isso aqui? Fazer um primer interno, desenhar um primer interno. Eu não tinha tempo nem dinheiro para fazer isso. E aí, o que acontece? Eu pensei, eu vou jogar as sequências fora. Mas quando eu fazia isso, eu perdia metade de toda a minha coleta. Então, eu conversando com alguns pesquisadores, a gente chegou à conclusão, hoje com a maturidade eu vejo, que a gente tem que trabalhar com o que tem. O que você vai fazer numa situação dessa? Você vai pegar e você vai colocar um N aqui no meio. Então, você simplesmente não consegue identificar o que é ela. Peraí.
Nath, tem uma dúvida. Qual a diferença entre alinhar o algoritmo Cluster, W ou pelo Muscle? Então, o Muscle, ele é um programa, um algoritmo, que ele é um pouco mais complexo e ele consegue resolver alguns alinhamentos muito complexos, porque ele tem um método de alinhamento progressivo, interativo. Então, ele tem várias maneiras ali de você alinhar. Não é só uma alternativa, não. Eu acho que, se eu não me engano, são 4 alternativas que ele tem. Então, ele resolve alinhamentos muito complexos, porque esses alinhamentos que eu estou mostrando para vocês aqui são muito simples, tá? Mas tem alguns que dão trabalho para a pessoa alinhar. E o Muscle, se tem um programa que é muito bom para fazer isso, é o Muscle, e o Mapit também, tá? É por causa disso. Mas a gente pode fazer também uma conversa só sobre os métodos de alinhamento. Quando eu estou mexendo no BioEdit, eu faço o alinhamento normal, sem me preocupar muito com parâmetro, viu, gente? Só para eu poder fazer a edição da minha sequência. O alinhamento em si, eu gosto muito do Mapit, particularmente, mas também, dependendo do jeito, eu uso o Muscle. Beleza? Então é isso. Então não joguem sua sequência fora se tiver algum problema no meio, porque algumas vezes isso pode acontecer. Outra coisa aqui, eu já aproveito e mostro para vocês. Olha só, tá vendo aqui que eu tenho uma sobreposição de pico? Aqui é um sítio heterozigoto. Na minha sequência tem um N aqui, ó. Se a pessoa não vem conferir isso daqui, o que ela vai falar? Ah, eu tenho um N. Mas, na verdade, ela não tem um N. Ela tem um pico de um sítio heterozigoto e aqui a gente teria um G. Então, ela tem que substituir lá no alinhamento dela por um G. Beleza? Igual aqui, ó. Aqui também tinha que substituir por um N. E aí, o que as pessoas fazem? Elas só importam, olha a sequência, tá um N lá e um N fica. Ok? Então, essa aqui era uma encrenca que eu queria mostrar para vocês. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês, e agora que é para sequência nuclear, ó, aqui ó, no início, eu deixei esse indivíduo com um N aqui. Aqui. Olha só, aqui a gente tem a sopa de letrinha, e bem aqui ó, eu tenho um Y. Eu vou tirar as letras para vocês enxergarem. Então, o que as pessoas fazem? E isso aqui, gente, olha, nossa, isso aqui é muito sério. Olha só, aqui eu tenho um Y, aqui eu tenho um Y, aqui eu tenho um W, beleza, beleza. O Y significa que eu tenho uma sobreposição de pico do C com o T, ok, joia. E aí a pessoa pega esse alinhamento, conferiu, editou, eventualmente tinha um N lá, ou algumas vezes, gente, tá até, por exemplo, T. Aí você vai olhar na sequência nuclear, tem um C lá, e o sequenciador não viu. Por isso que sequência nuclear, galera, tem que deitar o cabelo, tem que olhar item por item, é desse jeito. Aí, depois que está pronto, o que você tem que fazer? Jogar no programa para estimar o heterozigoto. E o que a galera faz? Faz a análise com isso daqui cru, sem fazer a estimativa do heterozigoto. Mais um exemplo do porquê que eu falei que não é simplesmente inspeção visual. Se você tem um marcador nuclear e ele tem sítio heterozigoto, você vai precisar fazer uma análise para estimar os heterozigotos. E aí essa análise ela é uma análise bayesiana e vai te dar a probabilidade desse haplótipo existir. Vou mostrar uma para vocês feita. O programa chama Phase, tá? Então, ele vai computar qual que é a probabilidade de um determinado haplótipo existir. Como a gente tem duas fitas, né, uma que vem do pai e uma que vem da mãe, aí a gente tem, então, a probabilidade de um haplótipo existir e de outro haplótipo existir. Geralmente, a gente utiliza a estimativa acima de 90% daquele haplótipo ser o verdadeiro para trabalhos filogeográficos. Por quê? Alguns autores usam até um pouquinho menos, mas pode ser que você tenha muito erro, muita incongruência na sua árvore. Então, quando a gente passa o phase, isso que eu já passei, eu já analisei, o que a gente tem? Ó? A gente tem aqui uma fita A e uma fita B. Ele vai soltar direitinho isso aqui para você, A e B, A e B, A e B. Então, é esse alinhamento aqui, depois que você passa o phase, é que você vai efetivamente utilizar,
Eu até tinha mais coisa para mostrar para vocês, mas é um assunto, quando a gente trata de edição, é um assunto muito, muito, muito complexo, tá? Às vezes eu fico chata, pormenorizando, mas é porque eu quero que vocês, cara, eu quero que vocês se deem muito bem, que vocês brilhem muito, então os detalhes importam, importam sim. Eu queria ter mostrado para vocês aqui os sítios heterozigotos nas sequências. Se vocês tiverem interesse nisso, coloca aí para mim ou me manda mensagem no inbox que a gente faz uma outra conversa em continuação para eu mostrar para vocês as sequências em si, sequências que têm problema, né, sequências que têm isopropanol no meio. Mas hoje o nosso intuito era efetivamente mostrar essa parte de edição. Então, todo o conteúdo da semana, ele tem uma conexão. A gente começou com definições, esclarecendo dúvidas, e hoje a gente está nessa parte que é a base, né, que é a edição, para quando a gente estiver na semana do DNA, você já tenha esse conteúdo mais trabalhado para conseguir avançar nas análises. Beleza? Vocês estão bem, gente? Espero que vocês estejam bem, tá? Estou muito feliz com todo mundo aqui, com essa galera trabalhando com filo. Gente, ó, muito obrigada a cada entendedor e entendedora que esteve aqui. Se você tiver alguma sugestão, me manda, compartilha com quem trabalha, que eu sei que você conhece quem trabalha e quem precisa de auxílio. Opa, que saiu. Fala mais da Semana do DNA. O que é a Semana do DNA? Gente, é o seguinte, vai ser um evento que vai acontecer no dia 24, 26 e 28 de maio. E a gente vai ter, no primeiro dia, uma análise com o programa Structure para detectar os grupos genéticos. Então, é com microsatélites. Mas mesmo quem trabalha com sequência, eu aconselho fortemente que você vá a essa aula, porque ela é uma base, inclusive, para você entender como você faria isso com os SNPs e tudo mais. Então, acho que é um programa que todo mundo tem que sacar dele. Assim, ele é um queridinho da parte de genética de populações. Daí, na quarta-feira, a gente vai mexer no BEAST para aprender a fazer datação das sequências, tá? Das suas linhagens. E para você aprender como explorar o BEAST, tá? A entender como é que é uma análise que tem convergência, como que não tem convergência. E aí, na sexta-feira, a gente vai dar um passo a passo para a pessoa que quer trabalhar ou com filogeografia genética de populações e ou os dois, porque são complementares. E, além disso, mostrar para vocês os bancos de dados disponíveis para aquelas pessoas que querem trabalhar e não tem dados genéticos, não tem dados de microsatélite, sequência, nada. Às vezes está aí na pandemia sem conseguir gerar esse tipo de trabalho no laboratório, ou então gerou, mas não conseguiu gerar tudo, sabe? Também tem as pessoas que às vezes esquecem que podem acrescentar isso nos seus trabalhos. Tipo, nossa, eu tô com pouca população. Cara, tem um jeito de você aumentar suas populações e tornar o seu trabalho mais robusto. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. E aí, lá eu vou apresentar o meu curso que eu tenho, que é o curso de Domínio nas Análises voltados para filogeografia e genética de populações, para quem quer dar um passo além e queira adquirir o curso e tudo mais. Lá a gente vai fazer isso no último dia. E é isso, gente. Acho que é isso. Às vezes fica com delay, demora para eu ver aqui a mensagem de vocês. Tá bom? Então é isso. Eu estou com a blusa do Darwin. Alguém viu? Não é assim que mostra, né? Uma arvinha do Darwin. Então tá, lindos, maravilhosos. Muito obrigada. Se cuidem e estaremos aqui amanhã para mais uma conversa. Um beijo grande no coração de cada um e até breve.